Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco nesse dia. Que o Senhor, Ele possa me conceder e lhe conceder uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele possa nos conceder uma sexta-feira abençoada. Meus amados, nesse dia, nessa manhã, eu irei compartilhar convosco algo da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus, e dentro dessa palavra compartilhar algo que o Senhor me deu para estar passando, estar compartilhando, algo baseado dentro dessa palavra que eu irei estar lendo aqui. Eu acabei de deixar essa palavra numa live que eu acabei de fazer ali, em uma das minhas redes sociais, em uma das minhas contas, mas eu ainda sinto de gravar aqui em vídeo para que possa alcançar mais pessoas, para que possa alcançar aqueles que não puderam ouvir através da minha live. E essa palavra a qual eu venho trazer aqui nesse dia, nessa manhã, o Senhor me deu há uns 2 a 3 dias atrás, quando começou as chuvas aqui, louvado seja Deus. E agora pela manhã eu fiz uma live, e antes de eu abrir, de eu começar, de eu iniciar a minha live, eu falei: Deus, o Senhor falou que o Senhor colocaria as tuas palavras na minha boca, assim como o Senhor falou para Jeremias. Então, qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga na minha live nessa manhã, nesse dia? E ali o Senhor me deu essa palavra. E por incrível que pareça, foi a mesma palavra na qual Ele me deu algo para estar trazendo também. Há uns 3 dias atrás, há uns 2 a 3 dias, quando começou a chuva. E hoje Ele me deu essa mesma palavra. Então, meus amados, presta atenção no que o Senhor vai me usar para falar aqui. A palavra que o Senhor me traz para estar compartilhando convosco é Mateus 24. Mateus, no seu capítulo 24, no seu versículo 1 e o versículo 2, que vai nos falar a respeito de quando Jesus ele prevê a destruição de Jerusalém. Mateus capítulo 24 vai dizer assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, meus amados, aqui está uma palavra que vai falar acerca de quando Jesus ele prevê aqui a destruição de Jerusalém. E essa palavra vai falar que alguns discípulos de Jesus ali vai se aproximar de Jesus para o mostrar a estrutura do templo, para o mostrar como o templo estava bem arrumado, bem adornado, bem bonito, bem estruturado. Mas essa mesma palavra vai nos dizer, louvado seja Deus, que quando esses discípulos fazem isso, que quando esses discípulos mostram, louvado seja Deus, a estrutura do templo para Jesus aqui, essa mesma palavra vai nos dizer que Jesus também mostra para eles. Que Jesus também mostra para eles esse mesmo templo, essa mesma estrutura desse templo. Essa mesma palavra vai dizer em Mateus capítulo 25, versículo 2. No versículo 2 vai dizer: Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Ou seja, Jesus vai fazer uma pergunta agora. Eles mostram, mas Jesus também vai fazer uma pergunta mostrando para eles novamente a mesma coisa que eles estão mostrando aqui para Jesus. Jesus vai fazer uma pergunta mostrando para eles o templo também, a estrutura do templo também, vai dizer: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eles mostram ali no maior encantamento ali com aquele templo, com a estrutura daquele templo. Eles mostram para Jesus. E Jesus vai mostrar para eles novamente o mesmo templo, a mesma estrutura daquele templo que eles estão mostrando para eles. Jesus vai mostrar para eles também. E vai dizer: Não vê tudo isso aqui? Não vedes tudo isso? Ou seja, não está vendo tudo isso aqui? Pois não ficará aqui pedra sobre pedra
que não será derrubada. Louvado seja Deus. E o que é que eu venho falar da parte de Deus dentro dessa palavra? O que é que eu venho falar da parte de Deus dentro dessa palavra? O que foi que o Senhor me deu para estar trazendo aqui, falando aqui, compartilhando convosco? O Senhor, Ele me deu algo dentro dessa palavra há uns 2 a 3 dias atrás, quando começou as chuvas muito fortes, principalmente aqui na minha cidade. O Senhor me deu algo mediante essa palavra para estar trazendo, para dizer que assim como Ele falou para esses discípulos acerca desse templo, que não ficaria pedra sobre pedra, que seria derrubada, o Senhor me traz para dizer: ei, eu e você, nós já estamos vendo as chuvas que estão acontecendo por aí, as chuvas que têm inundado muitos lugares, muitas cidades por aí, tem inundado muita cidade, tem inundado muitas casas, tem destruído muitos lugares, tem soterrado muitas casas, tem levado muitos transportes, tem soterrado muitas vidas têm se perdido nessas enchentes, nessas enxurradas, nessa chuva, nessas trovoadas que tem acontecido aí em muitos lugares, em muitas cidades, que muitas casas tem acontecido isso, não tem ficado. Que muita cidade tem acontecido isso, não tem ficado devido a chuvas muito fortes. Que vidas têm se perdido devido a chuvas muito fortes. Carros, motos, transportes, casa não tem ficado devido a chuvas muito fortes. Então o Senhor me traz aqui para alertar a nós sobre isso. De que eu e você, nós já estamos vendo essa palavra se cumprir na terra. De que eu e você, nós já estamos vendo se cumprir aqui na terra, nesses dias. O que o Senhor alertou os seus discípulos aqui acerca daquele tempo. E que talvez aqueles discípulos ali, eles ainda não estavam vendo nenhum perigo, nenhum sinal acontecendo de que aquele templo iria vir abaixo. De que aquele templo iria ser derrubado. Mas que eu e você, nós já estamos vendo, os nossos olhos já estão contemplando as chuvas fortes que estão acontecendo em muitos lugares, em muita cidade, e que muitas casas têm sido alagadas, muitas casas têm sido inundadas, muitas casas têm sido soterradas, muitas casas têm sido levadas, arrastadas, muitas vidas têm sido levadas, arrastadas, vidas têm se perdido em meio a essas inundações. Cidades têm sido inundadas, têm sido destruídas em meio a essas chuvas, essas tempestades fortes, essas trovoadas, essas inundações. Que eu e você, que os nossos olhos já estão contemplando acontecer. E o Senhor me traz aqui para dizer isso, que nós já estamos vendo acontecer mediante essa chuva que está acontecendo aí. E que muitos, mesmo vendo, mesmo já estando vendo, mesmo os olhos já estando contemplando, mas que se encontra ainda disperso, se encontra desapercebido, se encontra desatento. Louvado seja Deus, mesmo vendo acontecer. A gente já está vendo se cumprindo essa palavra. Muita coisa não está ficando. Assim como ele falou para aqueles discípulos, não está vendo isso aqui? Não está vendo tudo isso? Não vê de tudo isso aquele templo, a estrutura daquele templo? Não vê de tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E o Senhor me traz para dizer, eu e você, nós já estamos vendo muita coisa sendo levada pelas chuvas que está acontecendo aí. Louvado seja Deus. E o Senhor me deu mais algo ainda enquanto eu gravava a minha live ali. O Senhor me deu mais algo ainda enquanto eu pregava essa palavra. O Senhor me deu mais algo dizendo, ei, é tempo. É tempo de nós não se apegarmos a nada dessa terra. É tempo de não se apegarmos a nada dessa terra. E é tempo de nós não se encantarmos com nada nessa terra. O Senhor ainda me dá algo nesta manhã para dizer, é tempo de não se apegar às coisas da terra. É tempo de não se apegar a nada nessa terra. E é tempo de não se encantar com as coisas dessa terra. É tempo de não se encantar com as coisas na terra. Não se encantar e não se apegar. Ei, é tempo de desapegar. É tempo de desapegar. Louvado seja Deus. Para aqueles discípulos era de que nada iria ficar naquele templo. Não ia sobrar pedra sobre pedra, não ia ficar.
E eu e você nesse dia, o Senhor me alerta e me alerta, me desperta e te desperta sobre que é tempo de nós não se apegarmos a nada mais nessa terra. E é tempo de nós não se encantarmos com nada mais nessa terra. Porque no nosso caso é nada nós iremos levar. Nada nós iremos levar. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor me traz nesse dia para alertar você que me ouve e que vai me ouvir. Ei, eu e você, nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo através dessas chuvas que a gente está vendo acontecer em muitos lugares, em muitas cidades, esses dias. A gente está vendo através das chuvas os sinais do Senhor. A gente está vendo através da chuva os sinais que o Senhor tem falado na sua palavra. E que basta nós estarmos atentos para identificarmos, para reconhecer e para perceber os sinais do céu. Amém? Que nós possamos estarmos atentos, estarmos alerta, nos despertar, nos atentar mais, prestar mais atenção nos sinais. E eu encerro dizendo, ei, é tempo de nós não se apegarmos a mais nada nessa terra. É tempo de nós não se apegarmos a nada dessa terra. E é tempo de nós não se encantarmos, não ficar encantados com as coisas da terra. Amém? Que o Senhor possa falar mais aos vossos corações dentro dessa palavra e dentro desse algo que Ele me trouxe para falar aqui. Que Deus abençoe.